Olá, boa noite. Às 20 horas estamos gravando esse programa para lançá-lo amanhã, devido a um compromisso. E é o episódio final, portanto 5, do Êxodo. Decodificado, desmitificado. Então, o que nós temos, na verdade, de histórico, documental, nos escandaliza, mas é a mais pura verdade. Então, fizemos a revelação. E essa revelação nos é dada pelo livro do professor Júlio Surri, A Religião de Israel, de uma maneira simples, cabal e indubitável. Simples porque não tem artifícios. Indubitável porque ele dá o nome, os nomes, as datas e o período em que teria acontecido o fenômeno da saída da multidão de felás, não de escravos, do Egito. Vou aqui começar dizendo: nenhuma criatura humana se mostrava mais imprópria do que um israelita para o trabalho mal remunerado ou forçado. Os hebreus aproveitaram a fase de anarquia, a invasão estrangeira dos Ixos, seus parentes, para fugir do Egito no período que separa 7 segundos de Ramsés III, isto é, nos últimos anos da 19ª dinastia ou nos primeiros da 20ª. A narrativa de Maneton, historiador egípcio, confirmada pelo grande papiro de Haires, então são 2 documentos, não um como coloquei anteriormente, uma narrativa escrita por Maneton, depois confirmada ao se encontrar o papiro Harris, não mais permite que se coloque o Êxodo no reinado de Meneftá. O chefe da migração nos transmite que tinha presenciado uma saída de 1/3 dos trabalhadores sob a chefia de um egípcio chamado Osarsif, ou Osarsuf, que significa Osíris o protege. E de acordo com a totalidade dos historiadores, baseados na narrativa de Maneton e no papiro Harris, está no Museu Britânico, Osarsif fora instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Maneton, que consoante a Bíblia afirma ser Moisés o chefe político e religioso dos israelitas, faz do futuro legislador dos hebreus um sacerdote de Heliópolis, além de ser seu governador. E não fala mais a respeito dele. Mas nós vamos adiante para quem fala. 5 ou 6 séculos, pelo menos, separam a narrativa de Maneton e o papiro Harris, que são a época de Moisés, do tempo em que foram redigidos seus mais antigos documentos que dele falam. Esta grande e fúlgida figura que se admira no Êxodo e nos Números, nem o traço histórico nos apresenta. Não se pode demonstrar que uma só das leis do Decálogo remonte a Moisés. Pelo contrário, pode provar-se que essa origem não pode ser admitida, e sim como um decalque das constituições de Hammurabi ou de Ur-Namur, até porque há adições, na sua maioria, que acompanham os mandamentos em 2 redações divergentes: o Pacto do Sinai e
o Êxodo, desculpa, o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico. Aqui está, em uma página 35, 36, demitificado completamente aquilo que está narrado aqui. Continuamos então. Mas, ao continuar, vamos agradecer, aumentando o número dos inscritos, né? Já passamos para 782 e assim devagarzinho estamos indo para 800 e talvez graças a esse boca a boca, segundo me narrou um dos nossos visualizadores, já que nós estamos tendo a coragem de mostrar os dois lados, as duas versões das narrativas, a bíblica e a histórica. Então, agradecemos a esses nossos amigos que estão divulgando o nosso trabalho. Agradecemos àqueles que querem se aprofundar, matriculando-se no Colégio dos Magos Caldeus, àqueles que têm feito perguntas que nos permitem ver que nosso trabalho está sendo dinâmico, está sendo correspondido, está despertando atenção, as doações, os donativos que têm vindo e, finalmente, aos nossos 8 magos que nos sustentam. Vamos continuar então. Ali está o grande escândalo e não passa daqui. A partir daí, o livro vai mostrar apenas o trabalho de Moisés, ou seja, de Osasif, para manter a ideia que eu tinha feito esse movimento. Trocou a cidade de Heliópolis, que ele governava, próspera, rica, por um terço dos felás que trabalhavam para o faraó Meneftá. E com esse um terço de operários, ele sai, segundo o chefe da migração do Egito. Olha só, tudo absolutamente claro. E vão para onde? Vão para o Sinai. Por que vão para o Sinai? Porque lá está outro parente dos Aperiú, dos hebreus, que são os Chazu, que os egípcios assim o chamam, ou seja, os falantes da língua que depois vai vir a ser a língua de Canaã, que são os arameus. Então, Moisés, na verdade, Osasif, não faz mais do que negociar com Meneftá, dando-lhe uma cidade rica em troca de um terço dos seus funcionários mal pagos e insatisfeitos. E o resto fica. Por isso não há nenhum desastre com a saída dele do Egito. E, na continuidade, nós vamos agora encontrar aqui, no livro de Jota, para onde foi Moisés. Imediatamente saindo do Egito, foi para o Istmo do Sinai. Aqui está. Então vejam só. A viagem foi simplesmente sair daqui do delta do Nilo, levando consigo um terço dos felás e vindo para aqui, ó, o Sinai. E jamais chegou em Canaã, porque jamais se dirigiu para lá. Ficou o tempo todo aqui, nessa região. Aqui está o reino dos arameus, povo berbere que vivia no deserto em tendas, e Osasif decide então fazer um sacrifício imenso, deixando a sua nobreza, deixando a sua condição de nobre, para tirar da ignorância um punhado de gente ignorante, para educá-los
E a intenção dele é criar uma nova ordem, uma cidade, um povo que tenha laços de fraternidade, igualdade e valorize, sobretudo, a liberdade. Então, aqui está o resumo da ópera. Saído daqui, de Heliópolis, no Egito, aqui está Mênfis, não tem Heliópolis. Tebas, Heliópolis é mais para baixo. Então, saindo daqui, ele sai simplesmente daqui para aqui. O milagre de atravessar o Mar Vermelho não existe, porque ele contorna o Mar dos Caniços, já que ele vai para o Sinai. A intenção dele não é de modo nenhum chegar a Canaã, e de maneira nenhuma o faraó Meneftal o persegue. Ramsés não existe. Moses, né? Então são 4 gerações de faraós. Ixos, Ramsés será o faraó que vai tomar de volta o império, ou seja, vai reconstituir o império egípcio, tomando dos hebreus, dos Aperiú, dos reis pastores, parentes de Moisés, que era hebreu. Então, Moisés sai daqui, contorna o Mar dos Juncos e chega aqui. E depois se estabelece aqui. E por que se estabelece aqui? Não sai da península do Sinai, fica o tempo todo aqui. Aqui havia um santuário, e ele fica nesse santuário, estabelece-se com o seu povo, com a multidão que ele levou aqui. E esse é o resumo do Êxodo historicamente considerado. Pronto. 40 anos no deserto? Não. Não existe 40 anos no deserto. Segundo nos dá Eduardo Churret, os 40 anos no deserto são apenas uma metáfora para nos dizer que Moisés, ao sair do Egito para o Sinai e para a terra dos Chazu, encontra o grande sacerdote Jetro, chefe desse povo livre, errante e monoteísta, que o acolhe e que recebe aquela pequena multidão de braços abertos, porque o que mais tinha ali era terras. E é ali que ele fica. Ele ali se estabelece. E ali ele prepara, juntamente com Jetro e alguns chefes da tradição monoteísta que Eduardo Churret notavelmente nos fez conhecer. Havia uma sociedade secreta que guardava a tradição monoteísta e pretendia implantá-la, e que aproveita os Asif para poder fazer isso com essa amostragem de povo, com essa pequena população. Então, esses chefes, juntamente com Jetro, o recebem no Horebe e lhe dão as terras imensas que vão do Nilo até a Mesopotâmia, até o Eufrates. E aí Moisés acampa com esse povo, e os 40 anos, na verdade, de tribulações, de vagabundagem pelo deserto, para que eles morram, na verdade, não passa do período de esforço de Moisés para, junto com chefes que já estavam ali, junto com Jetro, educarem esse povo no monoteísmo. É apenas uma metáfora. Como 40 são os dias do dilúvio, como 40 são os dias que Jesus passou no deserto. Então não há 40 anos no deserto, não há o povo que morre no deserto de fome, ou
as rebeliões. As rebeliões existem. De vez em quando, algumas pessoas se recusam a ser monoteístas e querem retornar ao politeísmo. E aí são essas as dificuldades pelas quais Moisés passa, segundo Churré, e ele próprio se faz iniciar numa nova religião. Osasif era primo de Meneftá, que era um moço tímido, mas de inteligência medíocre. E eram companheiros de estudos. Nunca se soube se Osasif era hebreu ou não, mas que ele era um nobre no Egito, isso é certo. Acima de tudo, era um filho do templo, voltado para o sagrado, estudando entre as suas colunas. Ele logo deixa o sacerdote completamente sossegado. Por quê? Porque fica claro que ele não tem nenhuma aspiração a ser nada mais do que um estudioso para descobrir aquilo que está guardado nas arcas dos templos maiores de Mênfis, Tebas, Sais e o dele, Heliópolis. O grande segredo, e os arcanos, chamados arcanos porque estão na arca, está ali. Então, esse homem predestinado, abandonando a sua origem nobre, se mistura com esses beduínos, e os 40 anos aqui, que fala do deserto, na verdade são 40 anos de iniciação que marca uma nova era, porque o próprio Osasif esquece os deuses egípcios e faz a iniciação javista, comandado por Jetro, sumo sacerdote dos Madianitas. Aí ele toma o nome de Machá, salvo das águas. Ma, água, e Chá, salvo. Ou seja, depois de fazer uma iniciação que Jetro impõe a ele, javista, então, que era mortal, Osasif quis submeter-se desde logo à iniciação que a lei impunha àqueles que adotavam o javismo. Refugiado junto de Jetro, querendo se irmanar a ele, então decide penetrar na luz astral para saber se dela voltará refulgente ou se morrerá nessa iniciação. Até hoje os faquires hindus ficam enterrados durante 2 ou 3 semanas. Durante esse tempo, ele fica em letargia. Depois de ficar em um demorado jejum, entra em um sono letárgico. Depõe em um sepulcro, no templo de Javé, onde ele permanecia dias, por vezes semanas inteiras. Durante esse tempo, a alma dele viaja. E só então ele se conhece. Pela primeira vez, ele então faz a iniciação javista, que começa por essa fase, que é a última iniciação que ele tinha feito no Egito e a primeira feita no Horebe por Jetro, junto com outros sacerdotes, veja bem. Então, Osasif não hesitou em passar por essa prova, e ainda por outras. Sob a impressão de que teria deixado para trás a religião antiga e que deveria conhecer certas leis da ordem moral e cósmica, com abnegação completa, oferece todo o seu ser em holocausto, pedindo ao Deus que irá agora adorar
a força para que se volvesse à luz terrestre, manifestasse a lei da justiça. Quando Asaf finalmente saiu do sono temível do subterrâneo no templo madianita de Jetro, sentiu-se homem transformado. Seu passado como que se tinha desprendido dele. O Egito deixara de ser a sua pátria. À sua frente a imensidade do deserto de Madian, com seus nômades errantes, estendia-se como um novo campo de ação. Viu no horizonte a montanha de Elohim, o Horeb, e pela primeira vez, como uma visão de tempestade nas nuvens do Sinai, a ideia de uma missão passou diante dos seus olhos. Amassar essas tribos movediças e torná-lo um povo combatente, que no meio da idolatria dos cultos e da anarquia das nações representasse a lei do Deus Supremo, um povo que levaria para os séculos futuros a verdade selada na arca de ouro do templo de Heliópolis, na sua última iniciação. Nesse dia, voltando do sono letárgico e vendo diante de si o seu iniciador Jetro e outros sacerdotes da grande sociedade monoteísta patriarcal, ele abandona o seu nome egípcio e adota o nome Masha, que vai ser traduzido depois por Moshe, que é ainda hoje, como se escreve em hebraico, Moisés. Moshe, que significa salvo das águas do éter, das águas do grande agente mágico. Aqui, agora, nasce Moisés. Agora nasce Moisés. Morre Asaf e nasce Moisés. Que coisa linda. E agora, sim, agora ele vai continuar fazendo a sua obra-prima. Vai escrever aquilo que aprendeu no templo, o Sefer Bereshit, que começa assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. No princípio descreveu a essência da matéria e a essência da energia. E através da escrita sagrada de Heliópolis, ele coloca de maneira iniciática, não compreendida pelas igrejas nem pelos rabinos, na sua maioria, o poema da criação. E aí, ele faz aquilo que ele próprio chama o livro dos princípios, que passou para os judeus com o nome de Sefer Bereshit. A exegese bíblica desse século pôs em voga a ideia de que o Gênesis não é obra de Moisés, mas sim de 3 autores. Coincidente aqui com o livro de J. J, P e E são os autores do Êxodo. Ele repete: e assim, esses 3 autores modificam a obra de Moshe, ou Masha, para torná-la, para dar a ela uma origem divina. O povo que saiu do Egito, Israel, agora é tornado um conjunto de povos que tem como ideal apenas a religião, um Deus sem rosto, que vai se chamar Yev ou Yahvé. E, de resto, as profundezas do Gênesis só se descobrirão ao clarão dos fachos que forem arrancados da iniciação de Ísis e de Osíris. E quem os desconhecer não saberá. Fica fechada. Mas uma religião não se constitui sem um iniciador.
toda a história do povo de Israel vai se basear no Sefer Bereshit e na obra de Moisés, manipulada depois por J, P e E, o autor javista, o eloísta e o priest sacerdotal. Israel gravitará em volta de Moisés, no seu pensamento vivo, sob o pó dos séculos e suas faixas sacerdotais, a ideia mãe, o pensamento vivo, o testamento do profeta de Israel é o Sefer Bereshit. O problema não pode ser resolvido senão do ponto de vista esotérico com S, e anuncia-se assim: na sua qualidade de iniciado egípcio, a intelectualidade de Moshe devia estar à altura da ciência egípcia, que admitia, como a nossa, a imutabilidade das leis universais, o desenvolvimento dos mundos pela evolução gradual e, além disso, a alma possuía uma natureza invisível, noções largas, precisas e acessíveis ao homem que raciocina. Tal foi a ciência de Moisés. E como não teria sido se ele era um sacerdote de Osíris? De que maneira ele conciliaria as ideias do Gênese, lido infantilmente pelas igrejas hoje? Esta história da criação, que tomada à letra faz sorrir qualquer estudante dos nossos dias, tem que ter uma chave para abrir. E o seu sentido qual é? E a chave onde encontrar? Essa chave encontra-se, primeiro, na simbologia egípcia, segundo, na de todas as religiões do ciclo antigo, de Rama, na síntese da doutrina iniciática, tal qual resulta da comparação entre o ensino esotérico desde a Índia Védica até os iniciados cristãos dos primeiros séculos. Que beleza! As ciências teogônicas e cosmogônicas, os sacerdotes egípcios usavam sempre de uma maneira própria de escrever. E é assim que Moshe vai fazer a sua obra, que vai ficar velada, a não ser o seu código, a lei, que vai obrigar aquele povo a obedecer a uma norma cósmica depois que ele tem a visão do Sinai. Aqui ele vai descrever então a visão do Sinai, o ponto máximo. A visão do Sinai, ou do trono de Elohim, como lhe chamam os filhos do deserto, é uma massa sombria de granito, tão nua, tão metálica, sob o esplendor do sol, que se diria sulcada de relâmpagos esculpidas pelos raios. Aí, os nômades contemplam-na à noite, nas suas conversas sobre a tenda, a hora em que as mulheres e camelos dormem. Lá, Moshe ouve uma voz: Moisés, Moisés. Ele responde: eis-me aqui. Não te aproximes demais, descalça teus sapatos, porque o lugar onde te encontras é terra santa. Moisés esconde o rosto entre as mãos. Tinha medo de tornar a avistar o anjo que se encontra diante do seu olhar. E o anjo disse: tu que buscas Deus, por que tremes diante de mim que eu sou um anjo? E ele diz: e quem és tu? Um raio de Elohim, um anjo solar, um mensageiro daquele que é, que era e que será. Temos ensinado isso em todos os nossos vídeos. Vou repetir: quem és tu? A resposta vem: um raio de Elohim, um anjo solar, um mensageiro daquele que é, que era e que será. Que me ordenas? Que tu dirás aos filhos de Israel: o Eterno, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-os para vos arrancar da servidão dos pecados. Aqui ele diz da servidão apenas. Quem sou eu, diz Moisés, para retirar os filhos de Israel dessa servidão? Então essa servidão não é
no Egito. Aqui ele já está no Horebe. Vai, diz o anjo, porque estarei contigo. Colocarei fogo no teu coração e chama nos teus lábios. E durante os 40 anos em que educarás esse povo, tua voz chegará a mim. Tema-me, pois, filho de Elohim, pois a partir de agora tu me pertences para sempre. E Moisés, afoito, grita então: mostra-te a mim, Elohim, mostra-te para que eu veja teu fogo vivo. Mas ao levantar a cabeça, o mar de chamas tinha desaparecido. O anjo passara como um relâmpago. O sol descera sobre os vulcões extintos do Sinai. Um silêncio de morte envolvia todo o vale do Horebe, e uma voz que parecia rolar no azul e perder-se no infinito repetia: Eié, Asher, Eié. Eu sou o ser. Moisés sai dessa visão como que aniquilado. Por um instante julgou que seu corpo tinha sido consumido pelo fogo da sarça, do éter que envolvia aquele arbusto, mas seu espírito era mais forte do que seu corpo. E quando desce para voltar para o templo de Jetro, no Monte Horebe, sente-se pronto para empreender a sua obra, domar, juntamente com o anjo, armado com sua espada de fogo, aqueles homens com uma ideia: o monoteísmo. Mas ele falha. Porque durante todo esse combate com esse povo, ele não consegue. E aí nós vamos ver, então, o êxodo, na verdade, no deserto, pois, a inculcar nos Beni Elohim em marcha essa longa fila de caravanas que, à medida que vai passando, engrossará. Os rebeldes vão acompanhar aquele povo que segue Moshe, diz a Bíblia, com toda espécie de gente, cananeus, edomitas, árabes, semitas de todos os gêneros, atraídos e fascinados pelo profeta do deserto, que os chama de todos os lados do horizonte para modelá-los ao seu modo. O núcleo do povo é formado pelo Beni Israel, os israelitas, mas duros e obstinados, mas tem aqui, todos eles aderem à tradição patriarcal. E assim, em volta do profeta que comanda esse povo, há um grupo de sacerdotes presidido por Arão, irmão de iniciação, que já representa para os israelitas a iniciação já vista. Esse grupo constituirá o sacerdócio. Com eles, mais 70 chefes eleitos ou iniciados laicos que se aglomeram em volta do profeta de Yahvé, lhes confiará sua doutrina secreta e sua tradição oral. Lhes transmitirá uma parte do seu poder e os associará por vezes às suas inspirações e às suas visões. Bem, aqui está dito qual foi o trabalho de Moisés. E aí, vamos ao final. Vamos terminar. Não sei qual dos dois livros agora. O livro de Jota. Morte de Moisés. Final de tudo agora. Talvez seja outra ironia que a escritora J, ele coloca como sendo uma mulher, no livro do Número nos oferece uma impiedosa transição da morte de Moisés com orgias partilhadas entre alguns israelitas e as filhas de Moabe.
onde aparece Balaão, outro sacerdote madianita, que não tem o menor lugar na vida de Moisés. Mas, para entrar em Canaã, ela, ironicamente, coloca que Moisés terá que enfrentar um outro igual a ele, que dá o nome de Balaão, ou seja, um outro que conheça Yahvé. O redator final minimizou essas ambiguidades e terminou fazendo com que Moisés fosse tão grandioso que se torna praticamente divino. Mas a parte que eu quero não está aqui. Há mais de um século, a crítica tem se esforçado por separar os elementos verossímeis, por conseguinte históricos, da narrativa bíblica, da massa de excrescência e sedimentações mitológica e folclórica. Tem sido também utilizado documentos filológicos e arqueológicos referentes à história política, cultural e religiosa dos egípcios, dos cananeus e de outros povos do Oriente Médio. Com o auxílio de tais documentos, esperava-se esclarecer e precisar, talvez até reconstituir a história dos diferentes grupos de hebreus, desde a instalação de Jacó no Egito, séculos 18 a 17 a.C., mas muitos autores vão, através dos documentos extrabíblicos, contribuir para inserir, pelo menos em parte, o êxodo e a conquista de Canaã em um contexto histórico, para a saída do Egito, com base nas informações relativas à situação militar e política de alguns faraós, principalmente em situações controvertidas. A meditação sobre essa impossibilidade de reconhecer o sagrado na obra de Moisés é completamente identificado com o profano, será importante e terá consequências, como veremos, pois a fé abrâmica permitirá ao povo judeu, depois da segunda destruição do templo e do desaparecimento do Estado, suportar todas as provas de sua trágica história. Mas estava lá. Espera um pouquinho só de paciência. No Gênesis, Moisés coloca a essência da sua sabedoria. Aisha, traduzida como Havá, Eva, tirado de Aish, o homem, na verdade são o masculino e o feminino do ser humano. E uma tragédia profunda de que a Bíblia nos deixa conscientes é dessas duas partes humanas em luta, o masculino e o feminino, a ânima e o ânimos. No véu espesso da matéria, lutam essas duas forças, e será dessa vaga centelha que deverá renascer por si mesma e se regenerar. Assim mesmo, Aisha é mais poderosa do que Aish e vive no paraíso perdido, adiante ou atrás dela a imensidade do céu velado e negro. Assim, Moisés vê a geração de Adão no universo. E, no fundo do silêncio da cripta negra, onde o condutor do povo hebreu ouve uma voz que sai das profundezas, na sua consciência, vibra como uma luz e diz: vai até o Horebe, onde ele tem a visão do Sinai.
já lemos a visão do Sinai no autor anterior. É um anjo, como nós temos cansado de dizer aqui, e esse anjo diz claramente que é uma centelha divina, morte de Moisés. Chegamos aqui, ao final. Quando Moisés chegou com seu povo, finalmente, ao final dos 40 anos de iniciação, sentiu que sua obra estava acabada. Era para o vidente do Sinai, Yahvé Elohim, a figura que a ordem divina mostrava de alto a baixo. Ele, Moisés, personificava em todas as esferas do universo a realização sobre a terra visível, a imagem das hierarquias celestes e da verdade eterna. Não foi em vão que ele contemplara a face do Eterno. No livro que ele deixou, pousava na arca. O livro pousava na arca. E a arca, guardada por um povo forte, era o templo vivo. Tendo compreendido isto, que a humanidade, vaga após vaga, oscilaria entre o monoteísmo e o politeísmo, Moisés invocou o anjo da morte. Diante do tabernáculo, primeiro impôs as mãos ao seu sucessor Josué, para que o Espírito de Deus passasse para ele. Depois, através das tribos já organizadas durante os 40 anos, abençoou toda a humanidade. Em seguida, acompanhado somente de Josué e de 2 levitas, subiu o Monte Nebo, onde Arão já havia morrido, e ali ele agora percebe que será a sua vez. Quais serão os pensamentos do profeta centenário, com 120 anos, quando viu desaparecer o acampamento de Israel, através da sua subida, que vai desaparecendo à medida que ele sobe o monte, para a grande solidão de Elohim? Qual será o sentido da terra prometida, que ele vê de Galahade a Jericó? Assentado numa caverna no Monte Nebo, Moisés viu tudo isto em si mesmo, mas já a morte lhe estendia as asas sobre a cabeça, lhe pousava a mão fria sobre o coração. Então esse coração de leão tentou rugir ainda uma vez. Irritado contra seu povo, Moisés, erguendo os braços, o amaldiçoa, dizendo: Israel traiu seu Deus, que seja disperso aos 4 ventos dos céus. Ele prevê a idolatria que não se dobra diante do monoteísmo. Após essas palavras proféticas, Moisés entregou a alma ao Criador. O anjo solar da espada de fogo, Javé, que primeiro lhe aparecera no Sinai, esperava-o, arrastando para o seio profundo da ísis celeste, nas ondas dessa luz que é a esposa de Deus. Longe das regiões terrestres, no cimo do Nebo, atravessa o círculo de almas de um esplendor cada vez maior. Por fim, o anjo do Senhor mostrou-lhe um espírito de uma maravilhosa beleza, de uma doçura celeste, de uma tal radiação, de uma claridade tão fulgurante, que ao lado dele a sua claridade desaparece, como se fosse uma sombra. Em lugar da espada do anjo que o castiga, ostentava-se agora a palma do sacrifício e da vitória. Moisés vê uma outra luz e compreendeu que era aquele que haveria de completar a sua obra, estabelecendo de uma vez o monoteísmo, que pelo poder do eterno feminino masculino, pela graça divina e pelo amor perfeito, conduziria os homens para o Pai. Então, o legislador judeu prostrou-se diante do Redentor e Moisés adorou Jesus. Assim termina Eduardo Churré, A Alma de Moisés no Céu, contemplando Jesus vivo antes da sua encarnação. Belíssima.
Assim nós temos, agora em Churré, um pouco poético, não tão documental, mas a obra de Moisés, então, seria resumida nesses livros e não naquilo que está na Bíblia. Mas ficou o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico, leis fantasticamente adiantadas para o seu tempo, que são adaptadas, são coladas do Código de Hammurabi e do Código de Unamu. E esses códigos seriam, portanto, deveriam ser seguidos pelo povo para a criação de uma nova sociedade. A libertação do homem da escravidão do egoísmo e a tolerância e o amor ao próximo. Mas Moisés percebe que ele não será quem fará essa obra, e sim Jesus. Por isso, Churré diz, aqui, nessa montanha, no Horebe, ele sobe pela última vez no deserto de Sim e admira Canaã e entrega a alma ao Criador. Churré termina poeticamente dizendo que a espada do anjo de Javé deixa de brilhar diante de um brilho maior, porque ele vê Jesus. Isso já é poesia, já não é mais documental. Não saiu daqui, portanto. Toda a vida dele e todo o êxodo não sai dessa região. Do Egito, do delta do Nilo, pelo Horebe, pela terra dos Madianitas, sem jamais chegar a Canaã. Logo, aqui nós temos o mais próximo da verdade do que a Bíblia conta. Mas fica uma pergunta. Por que então Deus promete a Moisés: exterminarei os teus inimigos, os cananeus, os ferezeus, os heteus, os jabuseus, terás todas as riquezas e o ouro deles. Por quê? Porque é isto que vai constituir o sionismo. Então, as mãos que adulteraram o relato que nós acabamos de dar, adulteraram para quê? Para que o sionismo, ressuscitado por Theodor Herzl, tivesse assim uma base divina que justificasse a crueldade, a perversidade, que o caracteriza. Então, realmente, a saída de Moisés do Egito, com seus felás, na direção do Horebe, a morada desse povo, que depois se misturou com outros pelo meio do caminho, formando uma multidão que vai ser chamada a invenção do povo judeu pelo historiador, nós vimos aqui, da Universidade de Tel Aviv, só é acrescentada algumas coisas pelo autor J, pelo autor P e pelo autor E. 3 mãos para adaptarem a história de Moisés. Moshe, ou Masha, que era Osasif, a uma realidade que depois surgirá, e Esdras vai fazer com que esse Moisés seja sanguinário, injusto e faça tudo para aniquilar os seus inimigos, para que se torne um genocida. Esse é o objetivo do livro de Isaac Isaacson. Justificar, através da Bíblia, que Moisés é, na verdade, um exterminador do futuro. E a belíssima história desse legislador que abandona a nobreza
e se torna um homem comum e vive em tendas no deserto de Madiã, com seus pares, a sociedade secreta dos patriarcas do deserto, vai ser colocada aí a promessa, né, da terra prometida e do genocídio de todos os povos que lá existem para justificar a ideologia sionista. Simplesmente isso. Por isso que na Bíblia nós temos tanto milagre, tanta coisa notável, exatamente só e unicamente para isso. Para servir de base para o que nós estamos vimos, a corrupção dos povos pela OTAN, pela Sociedade das Nações, pela ONU, né, pela nova ordem mundial. Vai ser tudo alterado para justificar que o sionismo de Herzl e dos seus seguidores seja, portanto, baseado numa ideia divina. A terra lhe pertence, faça o que quiser com aqueles que se opuserem a você. Por isso, a adulteração dos originais. E não se consegue recompor. Ficamos aqui aos 50 minutos, fechando assim na quinta etapa, o que teria sido o Êxodo, em todo caso, finalizando com uma página meio mítica, meio poética, que é do Edouard Thuré. Mas é o que nós temos levantado dos véus do santuário da história. Até o próximo.